A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17, parte C e 18, que diz assim: Estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O título que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é A Maior Esperança do Cristão. Quando refletimos acerca deste título, A Maior Esperança do Cristão, vem diretamente daqueles que buscam a presença de Cristo, que é a vida eterna. Essa é a nossa maior esperança, não há outra esperança que substitua essa. A esperança do cristão está na vida eterna, garantida por Jesus Cristo. No texto que nós lemos, eu extraí parte do texto que fala acerca da situação dos mortos em Cristo, da vinda de Jesus. A igreja em Tessalônica precisou receber orientação acerca deste tema. Esse tema que mexe muito com o coração, com os sentimentos do ser humano, que é a morte. Quando nós perdemos alguém, nós sentimos. Quando nós nos deparamos com pessoas tão próximas, e às vezes até não tão próximas, que morrem, automaticamente vem no nosso coração, o nosso sentimento ele aflora de tal maneira que ficamos tristes, que ficamos amargurados, angustiados, porque este assunto por si só já traz isso na sua essência. Por isso que muitos não gostam de falar sobre isso. Por isso que muitos não gostam têm medo desse assunto. Mas só que a nossa maior esperança, a esperança do cristão, está justamente em vencer este tabu, este assunto, que hoje nós, seres humanos, nós não gostamos de falar. A nossa maior esperança está em vencermos a morte. E quem nos garante que isso vai acontecer é o próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele passou por todo o processo. E ao final de tudo, ele venceu a morte. E aqui nesse texto, a igreja de Tessalônica recebeu esta orientação de Paulo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não fiquem tristes. A morte ela vai fazer parte de um processo para alguns. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar serão arrebatados. Porém, aqueles que morrerem em Cristo têm essa esperança. Consolai-vos, se alegrem, porque nem a morte pode deter aquilo que Deus planejou para os seus. E eu acho muito interessante quando eu leio lá em 1 Coríntios 15, versos 55 e 56, que diz assim, o apóstolo Paulo, ele chega a brincar com a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no 57 também, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? É vencer a morte. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, para que naquele grande dia eu e você também venhamos a vencer a morte e termos o nosso corpo glorificado para vivermos eternamente com Ele. Mas tratar deste assunto, caro ouvinte, realmente não é fácil. Uma certa vez eu estava me refletindo na palavra de Deus e perguntei para Deus, por que sofremos tanto quando nos deparamos com a morte, com pessoas tão próximas que se vão? E no meu coração, à luz do que está escrito na palavra de Deus, é porque Deus fez o homem e a mulher não para morrer. Deus colocou no primeiro homem e na primeira mulher a essência da eternidade. E quando a eternidade que está em nós, quando é algo interrompido, quando alguém se vai, morre,
essa eternidade ela é maculada. Porém, o pecado do primeiro homem, o pecado da primeira mulher, fizeram com que nós nos deparássemos hoje com este tema, a morte. E isso traz tanta tristeza aos nossos corações. Tudo isso foi fruto de um pecado. Mas Jesus Cristo, mas o nosso Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo veio para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, dos versos 38 e 39, é um texto que fala muito ao meu coração. Ele diz assim, acerca da morte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, e aqui continua, nem a vida, nem os anjos, etc. Mas eu quero parar aqui, porque estou bem certo de que nem a morte, aí vai lá para o final do 39, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Basta que eu e você tenhamos essa fé e essa esperança de que um dia nós estaremos na eternidade com Cristo. Mas isso, caro ouvinte, não significa que você não vai ter nesta terra as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não confundamos uma coisa com a outra. Nós temos que entender que as dificuldades que nós vamos passar nesta vida, que as lutas que nós iremos passar nesta vida, nada disso vai ofuscar o que nós temos numa eternidade. Por isso que a nossa esperança tem que estar lá, na eternidade com Cristo, e não nesta terra. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo passou por esta terra e Ele teve tanta aflição, Ele teve tanta luta para que Ele pudesse nos garantir esta vida eterna. E eu e você não somos diferentes. Nós vamos ter momentos de vitória, nós vamos ter momentos de angústia, nós vamos ter momentos de alegria, nós vamos ter momentos de vitórias inimagináveis, mas nós vamos ter momentos de batalhas onde nós seremos derrotados. Enfim, essa nossa vida passageira nesta terra, ela não pode ser comparada à eternidade que está com Cristo. Mas volto a dizer, isso não significa que Deus não vai te honrar aqui nesta terra, porque a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está disposto a nos abençoar nesta terra para que nós sejamos vidas que possam abençoar outras vidas. E com que objetivo? Na eternidade. E a eternidade é com Cristo. Um grande pregador da palavra, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon, um grande pregador, um grande evangelista do século XIX. Ele deixou escrito algo que me marcou muito quando eu li. Se morrer é entrar em comunhão ininterrupta com Jesus, então a morte é de fato ganho. E esta inimiga é engolida em um mar de vitória. É algo muito profundo que ele disse. A morte, que traz sim um certo temor e tremor na vida de muitos, se não de todos, com o que ele acabou de dizer, acaba sendo lucro quando a pessoa, alguém, cumpre os desígnios de Deus na sua vida nesta terra e vem a falecer. E vem a ter um ponto final colocado por Deus aqui nesta terra, porque na verdade este ponto não é final, ele acaba sendo continuativo na medida em que Jesus Cristo nos garantiu esta vitória, nos garantiu a vida eterna. Por isso, caro ouvinte, independente da luta que você esteja passando ou da perda que você tenha tido em sua vida, que a nossa, que a sua, que a minha, que a nossa maior esperança, a nossa visão esteja focada na eternidade. Porque tudo isso que aqui está vai passar. Nós não iremos ficar eternamente neste corpo corruptível nesta terra. Um dia nós seremos chamados por Deus. E lá, a maior esperança que temos é que um dia nós viveremos eternamente ao lado de Cristo.
E para que isso seja algo latente em sua vida, a palavra de Deus, ela nos diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele que me deu a vida, Ele que te deu a vida. Seja grato, busque a presença dEle hoje. Aquilo que está te angustiando, coloca diante dEle aqui hoje. Aquilo que tá ofuscando o brilho de Deus em sua vida, ou seja, aquilo que está te fazendo pecar, abra mão, largue de fazer isso hoje. Deus nos dá vida e vida em abundância, não para nós mesmos, para que reflitamos a glória dEle e Ele venha a ser glorificado e a presença dEle alcançar outras vidas. Hoje é o dia que o Senhor fez. E é nesse dia que nós temos que nos alegrar. E como Paulo disse, consolai-vos. A perda é difícil, realmente é, mas consolai-vos uns aos outros. Coloque no seu coração a grande esperança que está em Cristo, que lá no futuro nós estaremos eternamente com Ele. Caro ouvinte, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E que o Espírito Santo continue revelando aquilo que eu, por limitação, não consegui transmitir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.